Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? É que a gente gosta desse tempinho para conversar, né? E hoje teve um tempinho menor. Oi, Fê. Bom? Tiago tá bem, né, Fernanda? Graças a Deus. Então tá bom. Pronto, gente. Hoje nós temos uma aula bem gigante, porque a nossa aula são 3 capítulos. 3 capítulos. Eu calculei, dá uma média de 80 versículos. Mas vai dar tempo. Tá bom? Oh, muito obrigada. Vamos começar então com uma oração? Ó, vocês repararam que a gente está terminando Atos, né? Está terminando. Mas depois de Atos, nós vamos estudar o DNI. E essa sala aqui vai começar com os dons, que é com o pastor Luiz César, que vai dar aula para vocês. Nós vamos ter que, até já vou adiantando, que a gente vai ter que dividir a sala dos adultos em 2. Uma turma vai ficar aqui e outra turma vai ficar ali na sala das togas, tá bom? Aí depois a gente faz a inscrição. Por quê? Porque nós temos que passar por quatro assuntos. Os jovens vão ficar na sala deles, os adolescentes na sala deles, e, na verdade, quem vai circular são os professores. Então, durante um mês, vocês vão ter aula com um professor, depois, no outro mês, com outro professor, e assim por diante. Vocês continuam aqui, os professores que vão se locomover. Acho que é melhor, porque senão ficaria bem complicado, né? Pessoas que têm dificuldade para subir escada, tal. Então, é a gente que vai se locomover. Mas a gente vai começar em março, e aí nós vamos fazer a inscrição. Por quê? Porque a gente quer, da escola bíblica, ver, assim, por exemplo, você vai conseguir saber se você participou das 4 aulas, né? Para ver se o seu aproveitamento foi de 50%, se foi de 100%. E tem uma vantagem nisso tudo. Como as aulas daqui serão gravadas, todas as aulas daqui são gravadas, se você perder alguma aula, tendo aula aqui, você pode assistir durante a semana. Mas é importante você não perder o fio da meada de todas as aulas, tá bom? Então, vamos orar a Deus? Vamos agradecer a Deus pela nossa igreja, por nós estarmos aqui. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Agradecemos pela tua misericórdia, porque misericórdia é quando nós não merecemos, e mesmo assim o Senhor é bom. E nós não merecemos, Senhor Deus, porque nós somos pecadores, nós precisamos muito do Senhor, Pai, da tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, queremos pedir que o Senhor traga em nós um coração pronto para aprender e a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos, Pai, porque se o Senhor não mudar o nosso coração, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa boa, Pai. Então, nos ajuda a entender essa história, tirar uma lição para a nossa vida e praticar ela, Senhor Deus, para o resto da nossa vida. Abençoa-nos agora, que o Senhor se agrade de tudo que vai ser pensado na mente de cada um, e que o Espírito Santo venha colocar na mente de cada um aquilo que é preciso que cada um saiba, que cada um aprenda, Pai. Esse é o meu pedido, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Atos 23 a 26. Só que, o que a gente faz? A gente recorda, porque eu não sei quem tanto está acompanhando. Vamos dar uma recordada rápida, né, Eliane? Então, vamos lá. Livro de Atos. Quem escreveu Atos? Lucas. Ele escreveu só Atos? Não. Lucas e Atos. Então, é como se fosse 2 volumes. Lucas escreve para Teófilo. Boa parte do que ele está relatando em Atos, ele estava presente, ele está relatando. E no capítulo 2, Atos fala sobre a descida do Espírito Santo. No capítulo 3, o discurso de Pedro. No 3, ele discursa de novo.
João e Pedro são presos, a história da menininha lá que ele bate na porta e o pessoal acha que não é ele. A igreja ora pela libertação de Pedro, depois vem a história de Ananias e Safira, a instituição dos diáconos, no capítulo 7, a pregação e morte de Estevão, e aí aparece Saulo pela primeira vez, lembra? Saulo ficava vigiando as roupas do povo que estava apedrejando Estevão. A primeira perseguição da igreja, a conversão de Paulo, que é no capítulo 9, que a gente vai estar sempre voltando. Chega lá no final, está sempre voltando, porque Paulo dá testemunho. E quando ele dá testemunho, ele sempre volta na história da conversão dele. No 10, a visão de Pedro com o lençol que desce com aquelas figuras, e aí já é um começo para dizer assim, ó, tem que sair e pregar para os gentios. Isso é mostrado para Pedro, como é maravilhoso, né? No 9 conta da conversão de Paulo. E Paulo começa pregando em Jerusalém, só que depois ele vai para os gentios. E Pedro, é como se Deus confirmasse, é para ir para os gentios mesmo. Porque a gente vê, lembra que a gente aprendeu, que para os judeus essa coisa do gentio era problemática. Deus era para eles só. E aí, no 11, os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. O 12, Pedro é livre da prisão. O 13, Barnabé chama Paulo e tem a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, eles são confundidos com deuses, lembra? Aquela passagem que eles são confundidos. Aí vem a discussão sobre a circuncisão. Por quê? Porque Paulo prega para os gentios. E alguns judaizantes falavam, tem que circuncidar todos os gentios que se converterem. E aí tem uma assembleia e eles resolvem que não, que isso não é para os gentios. Paulo e Silas, a história são libertos da prisão, que é um dos mais conhecidos de Atos, né? Paulo vai pregar em Atenas, faz um discurso maravilhoso, mas quando ele vai falar do Deus verdadeiro, eles falam, isso aí a gente ouve você em outra hora, e aí ele vai para Corinto. Em Corinto ele conhece Áquila e Priscila. E depois a gente tem Paulo em Éfeso. Guarda esse Paulo em Éfeso aí. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu no capítulo 22 que alguns judeus tiraram Paulo do templo quando ele estava lá se purificando. Eram esses judeus de Éfeso, que foram até lá porque estava tendo uma festa, que eu acredito que é do Pentecoste, e aí tiraram Paulo do templo. No 20, Paulo despede-se da igreja em Mileto e dos presbíteros de Éfeso. 21, Paulo é aconselhado a não ir para Jerusalém. É aquela passagem que um profeta amarra a mão e o cinto, né? E fala, o cinto dessa pessoa é quem vai ser preso, que é dizendo que Paulo vai ser preso. E aí tem uma coisa interessante, Paulo fala assim, estou preparado para ser preso, estou preparado até para morrer. Ele está tranquilo e ele vai justamente para Jerusalém. E isso aqui, no capítulo 22, já faz 22 anos que Paulo tinha se convertido. Olha que coisa, já faz 22 anos. É porque é tão dinâmico, Atos, né? Assim, desde a conversão, mas você tem que pensar que para a gente é um capítulo da Bíblia, mas tem anos ali, tem uma diferença de anos. Então, ali, só aí, Paulo já estava há 22 anos com Cristo. E olha que interessante, no 22 foi quando eu dei aula, Paulo apresenta a sua defesa, é espancado e preso. Vocês estão lembrados? Que o que tinha acontecido? Ele volta para Jerusalém, dá relatório no 22 e fala assim, está acontecendo coisa maravilhosa. E Tiago, que é irmão de Jesus, fica feliz e tudo mais. Só que o pessoal fala, Paulo, a gente está preocupado com você, porque você está aqui, tal. Então, faz o seguinte, o pessoal acha que você é contra as leis judaicas. Então, vai no templo e se purifica por 7 dias. Isso era algo comum para aqueles que ficavam muito tempo no meio dos gentios. E Paulo ficava no meio dos gentios. Então, fala, vai para o templo e se purifica, porque as pessoas vão ver que você respeita a lei. E Paulo faz isso. Inclusive, até pagaria o voto de Nazireu de 4 pessoas, ou 3. E aí ele vai e faz isso. Só que, quando ele está lá, depois a gente vai ver agora que ele acaba a purificação dele, aqui não deixa claro, no capítulo 22, mas nos capítulos subsequentes deixa claro, quando ele acaba a consagração, ele está com um grego na cidade, mas o grego não está no templo, porque não podia entrar um gentil lá. E Paulo não fez ele entrar.
mas alguns da Ásia, judeus da Ásia, entram no templo, arrancam Paulo, espancam ele, e aí a guarda pega e protege Paulo. Lembra que a gente acabou nisso? Protege Paulo, e o que acontece? Deixa eu lembrar. Quando ele prega para as pessoas na escadaria, estão lembrados disso? Que ele vai e prega na escadaria, o pessoal escuta ele, quando ele fala o versículo 22, ouviram até esta palavra, então gritaram, tal homem da terra, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Eles foram escutando Paulo tudo, porque Paulo, lembra, falava numa linguagem, tipo, eu sou irmão de vocês, tudo mais. Só que quando chega aqui, que ele fala dos gentios, o pessoal fala, mata ele. E aí, Lícia, que é o comandante, pega Paulo, bota ele numa fortaleza. E aí, no semana passada, vocês viram que esse mesmo Lícia chama o Sinédrio. Vocês sabem o que é o Sinédrio, né? Era um supremo conselho religioso judaico. Eram homens, fariseus, saduceus, que ficavam naquele lugar e julgavam as questões religiosas e até políticas de Israel. Mas lembra que Israel estava sob o domínio romano. Só que Roma tinha um jeito de governar. Eles não excluíam os judeus, eles deixavam os judeus terem suas práticas e tudo mais, porém, quem mandava, em última instância, era Roma. E aí, o que acontece? O Sinédrio, que é o que semana passada vocês estudaram, Paulo vai perante o Sinédrio e também faz tudo o que ele precisa falar, ele explica e tudo mais. Só que daí o que acontece? No Sinédrio, na verdade, ele nem fala muito, porque o Ananias está lá, lembra? Ananias manda bater nele, e aí ele briga com o sumo sacerdote, ele pede desculpa porque era o sumo sacerdote, enfim. E aí, no final, é que eu não posso ficar falando da outra aula, senão não termina a minha. Mas daí o que acontece? O Senhor aparece para Paulo e diz para ele uma coisa importante. Olha que está lá no versículo 23, 11, ele diz assim, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha que coisa boa. Ou seja, se o próprio Deus falasse comigo isso, se eu tivesse no lugar do Paulo, eu saberia que eu podia ser espancado. Mas se eu não estivesse em Roma, eu não ia morrer. Porque Deus falou que eu ia chegar em Roma. Então, a gente vai ver que Paulo estava... se eu não estou em Roma, eu não vou morrer agora. Porque eu só vou morrer, talvez, depois que eu der testemunho em Roma. Porque Deus me disse. Então, aqui no 23, ele faz isso. E aí, o que acontece? Isso aqui me deixou curiosa. Versículo 13. Eram mais de 40 o que conspiraram contra ele. Eles fizeram um voto que não ia comer nem beber. Esses caras devem ter morrido, né? Se eles cumpriram o voto deles. Fiquei pensando comigo quando eu li. Fizeram um voto assim, a gente não come, não bebe enquanto não matar Paulo. Eles queriam fazer uma cilada, pegar Paulo, pedir para Paulo vir, no meio do caminho, matar Paulo. O sobrinho de Paulo descobre, conta para Paulo, e o sobrinho conta para o comandante, e aí ele pega uma cavalaria, gente, era muita gente, né? 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem a Cesareia. E aí a gente começa a chegar na aula de hoje. E aí o que acontece? Ele salva Paulo, porque Paulo era um cidadão romano, então não tinha que, de certa forma, cuidar dele. E aí ele escreve uma carta, né? Cláudio Lícias ao excelentíssimo governador Félix. Ele escreve para Félix. E nós paramos aí, no 23. Aí tem a carta, levam Paulo até Cesareia. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Paulo pelo Sinédrio, a gente vê 24. Vocês estão olhando ali o mapa? Aqui tem aquele negócio de luzinha? Tem. Aqui, mas não vai adiantar. Porque tá vendo isso aqui? Eu botei um quadrado. Está vendo aqui? Aqui é o centro nervoso da Bíblia. Centro nervoso que eu digo assim, o Éden está por aqui, está vendo? Aqui é o Egito, aqui é Israel, Paulo viajou por aqui, aqui é Roma, então aqui é o centro nervoso do que a gente está vendo em Atos, certo? Só para você se localizar no mundo, né? Porque a gente é brasileiro, tem que ser bom de geografia.
na escola, né? Tem que entender. Então, você está aqui, ó, tudo está acontecendo mais ou menos nesse quadrado. Aqui é aquele mapa de propaganda da Editora Cristã Evangélica, que é das viagens de Paulo, certo? Olha que interessante. Cesareia, vou mostrar depois Cesareia melhor. Cesareia é mais ou menos por aqui. Eu não estou enxergando direito, mas é mais ou menos por aqui. E aqui embaixo é Jerusalém, tá? Roma está lá para o outro lado. Cadê a bota? Acho que é... Eu não estou enxergando, gente. Vou desse lado. Ó, Roma é a bota aqui, tá vendo? Roma é aqui. Então, eles estão aqui, agora, nesse momento. Agora, eu vou mostrar para vocês um mapa que eu achei legal, que dá para ver bem. Vocês vão perceber que aqui, ó, aqui é Jerusalém. Nossa, gente, eu não enxergo nada. Aqui é Jerusalém, tá vendo? Deu para ver? E Cesareia, ó, esse aqui é o caminho que levaram Paulo, tá vendo? Era bem aqui na beira do mar, Cesareia. Tá? Então, Paulo é levado no capítulo 23, no final do capítulo 23, de Jerusalém para Cesareia. E toda a nossa história hoje acontece nesse lugar, a beira-mar, que é a Cesareia. Tem uma coisa interessante para você pensar também. Quando você lê na Bíblia que ele desceu, se ele está em Jerusalém, ele desce. Por isso que a Bíblia fala, desceu a Cesareia, porque Jerusalém era mais alto, Cesareia é beira-mar. Tá bom? Então, no capítulo 24, vamos entrar nele agora. Capítulo 24 começa assim, ó. Que eu dividi ele da seguinte forma, gente, para ficar mais fácil. Eu dividi assim, ó. Do 1 ao 9, no capítulo 24, nós vamos ter a acusação de Tértulo. Não vai dar para ler tudo, porque são mais de 80 versículos hoje. Mas eu vou resumindo para vocês. Ó. Dá uma olhadinha aí. Então, Paulo chegou em Cesareia, estava lá em Cesareia, fazia 5 dias que ele estava lá, e aí, o que acontece? O Ananias e alguns anciãos, eles descem para lá, para Cesareia, junto com Tértulo. Tértulo, possivelmente, era um tipo de advogado da dispersão. Vocês têm que lembrar que muito do direito, hoje em dia, vem do direito romano, né? Eles entendiam muito de leis. E Tértulo era um tipo de advogado da dispersão, que significava, ele não era lá de Jerusalém, ele entendia das leis. E aqui a gente vai ver um problema muito grande. Para Paulo ser julgado, ele tinha que ter cometido um crime grave contra Roma. E, na verdade, a gente vai ver que o crime que ele cometeu, na verdade, é pelas leis judaicas, não necessariamente contra Roma. Então, esses 3 capítulos, praticamente, ele está falando, eu não fiz nada contra Roma. Né? E também, Paulo, né? E também não fiz nada contra a lei de Deus. Eu sirvo o mesmo Deus que vocês, os judeus. Do 1 ao 9, a gente vai ver a acusação de Tértulo. Ele possivelmente era um advogado, ele desce lá, e aí, no versículo 2, vai falar que Tértulo passou a acusá-lo. Importante a gente pensar no seguinte, do capítulo 1 ao 9, do versículo 1 ao 9, Tértulo bajula, e muito, o Félix. E é tudo mentira. É uma bajulação. Ele começa um discurso falando assim, olha que coisa, ó. Excelentíssimo Félix, no 2, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefícios desse povo, sempre, por toda parte, isto é reconhecido com toda gratidão. Não é verdade. Ele estava puxando o saco mesmo do Félix. Por quê? Que era o governador. Porque esse cara, o Félix, ele crucificava cidadãos, porque na época a crucificação era o tipo de morte. Né? Jesus morreu crucificado como ladrão. Ele crucificava os cidadãos, ele não fez nenhuma reforma boa, ele criou o caos em Israel. Tanto que no final desse capítulo, o próprio Nero troca Félix por Festo, que era outro governador. Então, na verdade, você vê aqui que o advogado está tentando, né? Por quê? Porque ele não tinha argumentos na lei romana para acusar Paulo. E aí, olha o que ele faz. E Paulo está lá também escutando. Entretanto, no 4, para não te deter longo tempo, rogo-te de conformidade com a tua clemência, nos atentas por um pouco. Aí ele fala o seguinte, quais são as acusações dele contra Paulo? Ele fala que esse homem é uma peste,
que ele promove sedições. Você sabe o que é sedições? É perturbador da ordem pública. Então, ele faz mais ou menos uma acusação que poderia ser levada em consideração em relação da lei romana. Ele está perturbando a ordem pública. E ele fala isso justamente porque, senão, ele não teria argumento nenhum contra Paulo. Porque os outros argumentos, quais são? Olha o que ele diz. Por todo o mundo, entre os judeus esparsos, sendo também o principal agitador da seita, chama de seita, dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Então, olha só, ele faz basicamente 3 acusações. Primeiro, ele é agitador, ele acabou com a ordem de Israel. Isso não era interessante para o Império Romano. Não era interessante. Então, aí poderia ter alguma chance de Roma acusar de alguma forma Paulo. Segundo, ele fala, ele profanou o templo, isso já não tem a ver com Roma, é uma questão religiosa judaica. E também fala que ele era de uma seita do Nazareno, também não tem a ver com Roma, tem a ver com os judeus. E ele fala isso tudo. Aí, vocês repararam que tem, na Bíblia de vocês, tem tipo, como chama isso? Colchete. Colchete. Está vendo? Com o intuito de julgá-lo segundo... O que poderia ser, quando tem um colchete, não é necessariamente que foi acrescentado. Não é isso. É como se o escriba aqui desse uma explicação, porque senão ficaria seco, ficaria assim, ó, do 6. O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos. Aí iria direto para... Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento. Então, na verdade, tem entre aspas, acréscimo de algo que já está aqui na Bíblia também, mas ele explica para a pessoa entender. E aí, no versículo 8, tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordam na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Então, ele explica 1 a 9, acusação. Quando chega do 10 a 21, é a defesa de Paulo. Aí, olha que interessante como é diferente. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse... Gente, esse sinal, um comentário diz que era da época do 1º século. Quando alguém falar, eles... Eu não sei qual é o sinal, tá? Não sei. Imagino que era um... Vai. Eu não sei qual que era. Mas eles faziam um sinal, o orador... Quando o orador tinha que falar, então o governador... Tipo, sei lá, alguma coisa. Não sei, mas tinha um sinal. Pode ver que várias vezes aparece. E aí, sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Paulo não puxa o saco de Félix. Ele só fala, olha, há muitos anos é juiz dessa nação. É tipo alguém que não quer falar mal, mas também não tem nada de bom para falar. Você é juiz aqui há muito tempo. E vai falando. Visto, poderes verificar que não há mais de 12 dias, e aí ele vai declarando. O que Paulo fala? Primeiro, ele não bajula, ele se defende das acusações, e ele tem razão, ele não está se defendendo de forma errada. Ele está falando, olha, ele conta a história do templo, eu estava no templo me purificando, entraram, me tiraram. E ele fala uma coisa interessante, nem eram esses judeus aqui. Porque ele fala assim, ó, olha o que ele fala. É que tem que ler, gente, que senão a gente não vai ver, né? Ó, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Versículo 11 do capítulo 24. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Está vendo que é subir? Porque é mais alto. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou nas cidades. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, lembra que também era chamado de caminho? A que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Olha que interessante. Ele sabia que tinha fariseu escutando. Então, é Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos do profeta, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá
ressurreição, tanto de justos como de injustos. É tão interessante isso aqui, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam. Ananias e a turma dele aqui, com certeza, em sua maioria, estava com fariseus. Então, ele está falando, a gente tem a mesma esperança. Qual era a esperança? Todo mundo esperava o Messias. Então, ele está dizendo assim, ó, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição. Gente, Paulo diz em algum momento que a nossa fé é vã se Cristo não ressuscitou. Por quê? Quando eu era pequena, eu pensava assim, qual que é a diferença que Jesus tem de morrer na cruz? Porque um dia, quando eu era pequena, eu escutei que muitas pessoas morriam crucificadas. E na minha cabeça infantil, eu pensava, ele morreu na cruz, tadinho, deve ter doído, tadinho. Eu não entendia a relação dele ter morrido por mim, que é o Evangelho. Mas depois eu descobri que um monte de gente morreu. Eu falei, mas então qual que é a diferença de Jesus? Foi um caminho assim, para eu poder entender qual era o plano da salvação. Por isso que a gente tem que ser muito literal com criança. Sabe? Se você falar, Jesus morreu na cruz por você. Que relação que eu tenho com Jesus? Você tem que falar, ele é filho de Deus, ele nunca pecou. Gente, um dia, o pastor falou que não pode contar experiência falando nomes, então não vou falar nomes. Um dia a gente estava fazendo uma palestra da editora em algum lugar, e tinha muita gente, umas 200 pessoas escutando, e falando para a criança, e eu fui falando o plano da salvação. Eu falei, um dia, quando você fala para a criança, você tem que explicar para ela que ela é pecadora, então você tem que contar a questão do Éden, né? Que todos vieram de Eva, todo mundo é pecador. Enfim, depois você tem que contar que Jesus veio, porque o salário do pecado é a morte, tem versículos que você tem que citar. E tem que explicar ainda que salário significa o que eu recebo por ser pecador é a morte. E você tem que explicar que Deus ama tanto que deu o filho dele se tornou homem, veio ao mundo, nunca pecou. Então, quando ele morre, ele não está pagando pelo pecado dele. Não. Todos aqueles que o receberam tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aquele que recebe, ele morreu pelo meu pecado, porque ele não tinha. Eu posso amar a minha irmã, mas eu vou morrer, eu não consigo morrer por ela, porque eu tenho que morrer pelos meus pecados. Ela vai morrer pelos dela. Agora, Jesus, não tendo pecado, morreu por todos que pecaram e creem nele. Então, nesse auditório, teve gente que ficou chocado. Agora eu entendi o plano da salvação. É incrível como as pessoas, às vezes, não entendem. Isso acontece muito com criança. Quem morreu por você? Jesus. Morreu por seus pecados? Morreu, mas ele não entendeu a ligação dele com Jesus. E eu tive essa dificuldade. Depois eu entendi que todo mundo foi crucificado. Falei, então por quê? É porque ele ressuscitou. Aí eu escutei a história de Lázaro que ressuscitou. Eu falei, mas um monte de gente ressuscitou. Aí um dia alguma professora, lá na minha infância na igreja, falou, Jesus ressuscitou e está vivo até hoje. Porque Lázaro depois morreu, o filho morreu, todo mundo morreu, mas Jesus está vivo. Então Paulo diz, se há ressurreição, se a gente não crê nisso, a gente é miserável. Porque ele é vivo. Como é que uma esperança morta? Então, a ressurreição era muito importante. O judeu tinha noção da ressurreição. E aí, aqui, Paulo fala assim, no 16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e do homem. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferenda. E foi nessa prática, 18, que alguns judeus da Ásia, lembra de Éfeso? Que me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Então, Paulo está dizendo o seguinte, está vendo esses judeus que estão acusando? Não são nem eles que me fizeram ser preso. Não são nem eles, porque a turma da Ásia não está aqui. Então, ele faz a defesa dele até o 21. Salvo essas palavras no 21, que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós, acerca da ressurreição dos mortos. Paulo está falando assim, eu estou sendo julgado, na verdade, aqui, porque eu defendo a ressurreição dos mortos. Bom,
Félix, gente, era um ex-escravo. Ele não conhecia muito da cultura judaica. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lícias, tomarei inteiro conhecimento de vosso caso. E ele mandou o centurião prender Paulo, mas de forma muito tranquila. Paulo podia receber visita e tudo mais. Aí, o que acontece? No 23, e mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência. No 24, passado alguns dias, vindo Félix com Drúxila. Gente, essa turma toda, Drúxila era descendente de Nero, tá? Depois a gente vai falar dela. Sua mulher, que era judia. Por que fala que ela era judia? Porque a avó dela era Mariane, que era uma judia, do segundo casamento de Nero. Então, ela tinha cultura judia. E a Drúxila, horrível esse nome, né? Como é que é o nome da sua filha? Drúxila. Oi, Drusilinha. Tinha uns nomes na Bíblia. E a Drúxila, ela queria ouvir. Olha que interessante. Só que tem um problema muito grave com a Drúxila. Olha o versículo 25. Passado alguns dias, Félix veio com a mulher, mandou chamar Paulo e passou a ouvir a respeito da fé em Cristo Jesus. Vocês repararam também que Paulo, quando era preso, ou aconteceu um monte de coisa, quantos testemunhos que ele já deu? Só nesses capítulos aí são mais de 5. Sem contar muito os especiais, que é para Félix e depois para Festo. Ele estava sempre vendo naquela tragédia uma oportunidade. Ele entendia que a prisão e tudo mais era uma oportunidade. Porque ele vai falar no texto, depois em algum versículo, que eu preguei tanto para pequenos como para grandes. Poxa, ele estava tendo a oportunidade de pregar para o governador e para a esposa dele. Só tinha um problema com a Drúxila. A Drúxila foi obrigada a casar com o tio dela. É triste, eu estou rindo, mas é de nervoso, porque eu estou tentando lembrar aqui o nome do tio, não vou lembrar. A Drúxila casou com o tio. Guarda essa informação. Aí ela fugiu do tio. Teve filhos com ele, mas fugiu. E aí ela casou com outra pessoa, que ela também separou dessa pessoa e casou com o Festo, com o Félix. Então, assim, a Drúxila, complicada a Drúxila. E aí, o que acontece? O Félix sabia dessa história, óbvio, da Drúxila, e estava ele e ela escutando, a Drúxila ali com cultura judaica, ouvindo o Paulo, achando muito interessante. Porém, quando o Paulo chega nessa parte, olha que interessante, no 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. E disse: por agora, podes retirar-te. E quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Não quis ouvir. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro. Era comum dar suborno. Então, Paulo poderia, tinha os amigos, tinha contatos, talvez ele esperasse, ele vai me dar um suborno para poder libertar ele. E Paulo não fez. Mas o fato é, quando pegou no calo dele, não quis ouvir mais. Geralmente é assim, não é? A gente vai falar uma coisa, mas quando chega no... Não vou nem falar dos outros, a gente mesmo. A gente acha que a pregação está sendo ótima. Quando fala uma coisa que é com a gente tem uma certa dificuldade. Foi o que aconteceu com Félix. O versículo 27. 2 anos mais tarde, Félix teve seu sucessor Pórcio Festo. E, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, olha só. Paulo aqui... 22 anos, mais 2 preso. 2 anos ele ficou em Cesareia preso. Tem uma coisa interessante aqui. Tanto o Félix e depois o Festo queriam agradar os judeus, porque era mais fácil comandar aquele lugar se os judeus, os fariseus, o sinédrio estivessem do lado deles. Por isso que Paulo fica preso. Félix sabia que Paulo não tinha cometido nenhum crime grave. Porque se tivesse, irmãos, ele já tinha ido para Roma. Então, ele não sabe bem o que fazer, porque ele pensa, se eu soltar ele aqui, eu vou ter um problema com os judeus.
Mas se eu mandar para Roma, eu não tenho acusação contra ele. E aí, ele é trocado por Festo. Por quê? Gente, ele causou tanta confusão naquele lugar, que quando Festo entra, olha lá no versículo 25, Festo assumiu o governo. Quando ele entra, ele tem muita dificuldade. E, da mesma forma, o Festo quer agradar os judeus. E acho que até por isso que Paulo ficou bastante tempo preso. Olha só. No 25. Tendo Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para... Por que ele subiu? Porque eu ficava lá embaixo. Festo era de uma família nobre. Ele era uma pessoa nobre. E, para resumir o capítulo 25, olha que interessante. O Festo saiu de Jerusalém, subiu, ele estava em Cesareia, ele foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, o que aconteceu? Vocês vão ler depois. As pessoas cercaram ele, os judeus, e falaram: você acredita que eles lembraram de Paulo? Ó, tem um Paulo que está preso lá em Cesareia. Você não quer trazer ele para cá? Traz ele aqui, para a gente poder julgar ele aqui. Mas eles também estavam planejando o seguinte: quando ele vier, a gente pega ele no caminho, mata ele e tudo mais. E aí, o Festo fala assim, não, olha o que o Festo fala, no 4. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Mas ele queria agradar os judeus, né? Então, o que ele fala? Ó, eu vou partir para Cesareia, vem algum de vocês comigo, e aí, chegando lá, a gente faz o julgamento de Paulo. E é o que acontece. Ó. E não se demorando entre eles mais que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, apresentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Eu fico pensando no julgamento de Paulo, tem um comparativo com o julgamento de Jesus, não tem? Porque não tinham nada contra ele. É bem, se você olhar, me parece que é tão parecido. E aí, 8, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, no 8, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. De novo, nem com os judeus, nem contra o templo, nem contra César, as 3 acusações. E aí, aqui é importante vocês prestarem atenção. Ó. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Gente, por que vocês acham que ele perguntou isso? Por que o Festo perguntou isso? Por que você acha que ele perguntou para Paulo? Você não quer ir para Jerusalém? Eu julgo você lá? Sim. E também, Eliane, pensa bem, ele agradaria os judeus. Porque, nesse momento, ali estava um caos, o lugar dos judeus ali em Israel. Então, ele fala, você não quer ir para Jerusalém? Por que essa consideração? Porque Paulo era cidadão romano. E aí, Paulo, nesse momento, não quer. Olha o que ele diz. Deixa eu ver onde que ele diz. Apelo para César, lá no final. Aí ele fala, disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, ou seja, eu estou perante você, o governador, onde convém que seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. O que acontecia? Quando a pessoa apelava para César, acabou. Ele tinha que ir para o tribunal maior. Então, por que Paulo fez isso? Primeiro,
ele fez bem. Porque se ele ficasse e falasse, tá bom, eu vou para Jerusalém. Primeiro, Deus tinha prometido que ele ia testemunhar onde? Em Roma. E apelar para César significa ir para Roma. Então, ele tinha uma promessa de Deus. Eu vou para Roma. Segundo, ele sabia que... Esse acho que foi o principal motivo. Mas se ele falasse, beleza, vamos para Jerusalém. No caminho, ele sabia que alguém poderia ter feito uma cilada. E terceiro, vamos supor que eu chegasse vivo em Jerusalém. Cheguei vivo lá em Jerusalém. Quem que é que vai me julgar? Eu vou ser condenado. Ele quer agradar os judeus, ele vai botar só os fariseus ali, saduceus. Se colocar saduceus ainda, pior ainda, porque eles não gostam da ressurreição, eu vou ser condenado. Então, Paulo apela para César. E aqui eu queria fazer uma aplicação da aula, que eu achei... Porque, gente, é muito histórico. E eu fiquei lendo, falei, Deus, o que o Senhor quer ensinar com isso aqui tudo? Tem muita coisa, mas o que o Senhor quer ensinar? Porque a Bíblia, ela sempre aponta para Jesus. Então, eu posso pegar e falar para vocês apenas do Paulo. Olha, o Paulo foi um cara que ele dava testemunho em todos os lugares. Mas se apontamos para Jesus, o que a gente aprende? Uma coisa veio muito no meu coração, que foi o seguinte. Muitas vezes, assim, você sabe que quando a gente prepara uma aula, quem é professor, quem estuda a Bíblia e vai ter que falar depois, o pastor, seja quem for, sabe disso. Primeiro, a lição serve para a gente, porque é a gente que tem que aprender, né? E Deus tem misericórdia da gente, para a gente poder ensinar. Mas olha que interessante. Eu até anotei aqui. Muitas vezes, onde a gente vê uma tragédia, a gente poderia ver uma oportunidade. Onde você vê uma tragédia, você talvez tivesse que ver uma oportunidade. O pastor pregou esses tempos atrás uma coisa que mexeu muito comigo, que eu não esqueço, fico repetindo para o Afonso toda hora, que é assim, o homem vai, lembra? Até onde Deus permite. A gente falou sobre isso, né, Eliane? O homem vai até onde Deus permite. A sua saúde vai até onde Deus permite. O meu dinheiro vai até onde Deus permite. Alguém vive ou morre até onde Deus permite. Se a gente confia que na soberania de Deus, a gente vive melhor. A gente vive melhor. Você vê que Paulo, 2 anos, ele podia receber visita. Ele deve ter pregado, ele fala depois, tanto para pequenos como para grandes. Ele entendeu. E, gente, Paulo foi espancado. Muito espancado. Ele era espancado, e aí ele falava, posso falar? O governador fazia com a mão, e ele falava. Eu tenho para mim que Deus aqui trabalhou no coração de Paulo, e creio que Deus quer trabalhar no nosso coração sobre isso. No meio de uma tragédia, a gente tem que ver uma oportunidade. Então, qual que é a tragédia que você está enfrentando? A minha irmã passou por um câncer muito difícil, a Cláudia. E a Cláudia é muito forte. Né, Ribeiro? Ela é um touro. Ela é muito forte. Ela ia para a quimioterapia falando, vamos, e ela toma injeção até hoje, que é enorme, assim, porque tem que ficar não sei quantos anos tomando e tal. Mas ela tinha uma coisa engraçada. A Cláudia é igual ao meu pai. Ela dava um jeito de conversar com uma pessoa e falar assim, mas você tem orado? Você tem feito isso? Ela tem uma facilidade com isso, mais que eu. Né, Ribeiro? Ela tem uma facilidade de conversar. A gente brinca que um dia, quando ela morava em São Paulo, ela foi na padaria comprar, eu acho que era 300 gramas ou meio quilo de mussarela. Com 300 gramas ou 500 gramas, eu não lembro, de mussarela, ela entrou na padaria, conversou com a mulher que estava cortando a mussarela e voltou. Ela voltou, trouxe a mussarela e falou, nossa, gente, estava conversando com a moça que corta mussarela na padaria, olha que coisa difícil. Ela veio do Nordeste, chegou aqui. Por que ela veio? Porque o marido dela morreu, ele caiu do trator. O trator passou em cima dele, ela veio com 2 filhos. Aí ela começou trabalhando, não sei aonde, sei na onde, e agora ela está na padaria. Mas, assim, a distância, para ela pega tanto ônibus para chegar na padaria, nós olhamos para ela e falamos,
500 gramas de mussarela? Você descobriu tudo isso da mulher que corta? Ela falou, convidei ela para ir na igreja. Tal. Ela tem uma facilidade de falar. E, nesse tempo que ela estava assim, ela realmente falava para algumas pessoas. O pastor hoje pregou e disse assim, o que ele falou que é... Quando você consegue deixar de olhar para o seu problema, não é isso que ele falou? E olhar para o outro, mas eles usam uma palavra, isso é amor fraternal? Não, qual deles que era? Compaixão, isso. A compaixão é, você deixa da sua tragédia, e vê uma oportunidade de abençoar alguém. Eu vejo isso na história de Paulo. Ele, na tragédia, que era ser preso e tudo mais, ele viu oportunidades de Deus. E ele é julgado. Quando chega para a gente encerrar lá no versículo, no capítulo 26, antes, o que acontece? No 22, então Agripa... não, temos que falar do Agripa. Tem que voltar. No capítulo 25, 13. No 12, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César pelaste, para César irás. Mas aqui, até o capítulo 26, ele não vai para Roma. Atos acaba com a ida dele para Roma, que o navio, o negócio lá, o barco e tal. Mas aqui ele está em Cesareia ainda. Só que, passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia. Gente, Agripa e Berenice, eu achei que era um casal. Não é um casal. Eram irmãos. Que eram irmãos, sabe de quem? Da Drúxila. Era uma família problemática. Era a Drúxila, o Festo... Drúxila, Agripa e Berenice. Então, na verdade, saiu o Félix e o cunhado dele... Não, esquece. Saiu o Félix, entrou o Festo, certo? E aí, o Agripa e a Berenice, o Agripa era também um governador importante, era um rei, eles falavam que tinha mais poder, ele vem visitar o Festo. E aí, quando ele vem visitar o Festo, ele vem com a irmã dele, Berenice. Mas tem um detalhe aqui. Alguns Joséfo e alguns historiadores, porque isso não está na Bíblia, história, dizem que eles deviam ter um caso meio incestuoso. Não sei se é verdade, mas é fofoca. Mas parece que eles tinham um caso incestuoso. E aí, ela até casa com outra pessoa para desfazer dessa fala, depois ela separa da pessoa e volta a morar com o irmão, que é o Agripa. Então, eles eram irmãos. E aí, o que acontece? Eles chegaram, mas eles, como Drúxila, tinham uma avó que era judia. Então, eles conheciam as tradições judaicas. Tanto a Agripa como a Berenice e a Drúxila. Aí, quando eles chegam lá para conversar para visitar o Festo está desesperado. Por que o Festo está desesperado? Eu até separei assim, eu não estou passando, né, gente? Fiquei no 24 aqui, ó. O Festo está desesperado. Por que ele está desesperado? Aqui, ó, já falei disso. 13, 6, 12, apelou para César. Aqui, ó. Por quê? Porque ele tem que mandar Paulo para Roma. Ele não sabe o que escrever do crime de Paulo, ele não sabe o que fazer, ele nem tem como liberar Paulo, porque Paulo apelou para César, e ele tem que, ao mesmo tempo, agradar os judeus. Então, ele fica naquela situação. Quando Agripa e Berenice chegam, que conheciam a lei judaica, ele passa explicando, se você olhar o capítulo aqui, ó, do 13 até o 22, ele vai falando, olha, estou com um preso aqui, e conta toda a história de novo, depois você lê. Ele foi preso, os judeus querem matar ele, mas eu não consigo achar nada contra ele, só que ele apelou para César e conta, até o versículo 22. Aí Festo fala para ele assim, olha lá, 25, 22. Então, Agripa fala para ele. Então, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. E aí nós vamos ter outro discurso de Paulo, que é o que a gente encerra a aula. Ele vai discursar para Agripa. Veja bem, agora ele está falando, em sua maioria, com pessoas que conheciam a tradição judaica, que era Agripa e Berenice. 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa,
Tanto eles entrando na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui. E aí, porém, eu achei, versículo 25, porém eu achei que ele nada praticara. Ele vai repetir. Aí, ó, no 26, contudo, a respeito dele, não tenho dispositivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença. Ele trouxe o Agripa, porque ele queria que o Agripa falasse, me ajuda a escrever alguma coisa aqui para Roma, porque eu não sei o que eu vou escrever. E mormente atua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Ou seja, ele não tem culpa de nada. A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo estendeu a mão, passou a defender-se nesses termos. E aí a gente vai ver a defesa de Paulo, que não é diferente das outras, mas tem poucas diferenças. É interessante que aqui Paulo fala, tenho-me por feliz, versículo 2. Ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, da tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Aqui já é no capítulo 26. E aí a gente vai colocar o capítulo 26 em 3 partes, para ficar fácil. Em algumas partes, mas ele é rápido. Ó, primeira coisa, o Agripa deu a permissão. Deve ter estendido a mão. Nossa, gente. Nossa vida. Deve ter estendido a mão. Paulo, pode falar. Deu permissão. Versículo 1. Versículo 2 e 3, Paulo reconhece. Por isso que a gente colocou o reconhecimento. Ele fala, olha, eu sei. Paulo sabia que a Agripa conhecia do judaísmo. Né? Do 4 ao 8... Paulo fala o contexto. Aí ele vai falar de novo. Por que aqui ele fala o contexto? Porque Agripa era judeu. Tinha uma raiz judaica. Então ele fala, desde a mocidade, ele começa, como decorrer deste princípio entre o meu povo e Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles. E fala que ele era fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. É bem parecido quando ele dá os outros testemunhos. E aí, ele vai falando o contexto até o versículo 8. Mas aqui vale a pena a gente fazer só um parênteses. Ó. No 7. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, lembra a esperança do Messias? Ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ele está dizendo, a mesma esperança que os judeus e eu temos... vocês não reconhecem, vocês estão me acusando. Aí ele faz uma pergunta interessante. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Aí, de novo, falando da questão da ressurreição. Ele fala isso. E aí, do 9 até o 11, ele fala do propósito dele. Ó. Na verdade, a mim me parece que muitas coisas deveriam praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele vai contando o primeiro propósito dele, que era perseguir os cristãos. No 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas o perseguia. Aí... Quando chega no 12, ele vai relatar a conversão, que vocês já conhecem. Do 12 até o 14. Então, ó, ele fala da conversão, ele tenta falar aqueles padrões judaicos, lembra que a gente falou na aula do capítulo 22? Dizendo que era uma luz forte, que para os judeus, quando fala de luz, é algo divino. Então, ele faz todo aquele discurso falando para um judeu, porque ele sabia que isso afetaria Agripa e Berenice. Do 15 até o 18, a gente pode separar dizendo que ele fala do chamado dele, da comissão. E isso tem uma coisa interessante. Ó. Quer ver? Ó, do 15 ao 18. Olha o 16. 17, 18... Ah lá, ó, 18, ele fala da comissão.
para lhe abrires os olhos e o converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele fala algo parecido do que está em Isaías 42, 6 a 7. Depois vocês abrem e dão uma lida. Que o Messias vinha para abrir os olhos, para arrependimento de pecados. Então, ele fala uma linguagem para Agripa e Berenice que ele estava entendendo, ele estava fazendo conexão com o Antigo Testamento. Do 19 ao 23, ele dá testemunho. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celeste. Aí ele fala, anunciei em Damasco, em Jerusalém. Daí ele fala que foi para os gentios. No 21, por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Aí ele volta falando o que aconteceu com ele. E assim ele vai até o 29, né? Só que tem uma coisa interessante. Quando chega aqui no 24, está no finalzinho já, ó. Dizendo ele estas coisas em defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Eu vi um comentário sobre isso que diz o seguinte, na verdade, era Festo que não estava acompanhando o raciocínio de Paulo com Agripa. Porque Festo não tinha tradição judaica. Então, quando ele fala, você está delirando, mas Agripa estava entendendo. E aí, Paulo, porém, responde, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei Agripa, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Aí Paulo pergunta para Agripa, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Por que ele fala isso? Bem sei que acreditas, porque o discurso dele aqui, depois vocês leem em casa, está muito relacionado a Isaías 42, 6 e 7, que tem a promessa do Messias. E aí, no final, ele deve ter pensado, Espírito Santo, né? Ele está ligando com o Antigo, daí ele fala, você acredita nos profetas? E olha que interessante. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a fazer cristão. É interessante isso, porque eu li uma versão do Simon Kistemaker. Ele fala o seguinte, se ele pudesse traduzir isso em outras palavras, a frase seria, em pouco tempo, você estará tentando me persuadir a agir como um cristão. Ou seja, cada um fala de uma forma, mas dá a entender que assim, se você continuar aqui falando, você vai me persuadir. Então, por isso que Festo fala, você está louco? Porque Festo não acompanhou o raciocínio deles. Sabe quando tem dois gênios assim conversando, ou tem a ver com a cultura deles, e a pessoa está de fora? É loucura. Mas para Agripa e Berenice, ele estava entendendo. Paulo respondeu, aí Paulo fala, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Eu queria que vocês fossem como eu, se convertessem, menos que tivessem presos. E aí a gente acaba dizendo o seguinte, a essa altura levantou-se o rei, também o governador, a Berenice, bem como os que estavam sentados com ele. E havendo-se retirado, falaram uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse, lembra o que Festo queria? Festo queria saber com Agripa o que ele podia escrever para mandar Paulo para Roma. Então, nesse finalzinho, Agripa dá uma dica para ele. Olha o que Agripa fala. Então, Agripa se dirige a Festo, é o último versículo do 26, e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E aí, imagino eu, que Festo comemorou. Já sei o que eu vou falar. Olha, Roma, este homem poderia ser liberto, mas eu não posso libertar ele porque ele apelou para vocês. E assim ele se livra de botar alguma acusação contra Paulo e, ao mesmo tempo, resolve o problema dele de não mandar Paulo para Roma sem nada legal. E assim a gente acaba o capítulo 26. Irmãos, é muito histórico.
É difícil você pegar do histórico e trazer uma mensagem, mas de tudo isso, o que fica no nosso coração nessa aula é o seguinte: Paulo deixa um exemplo para nós, que é, primeiro, se ele tinha uma promessa de Deus, ele não estava muito preocupado com as situações. Eu vou para Roma. Ele sabia disso. Segundo, a gente precisa utilizar as tragédias, as prisões, tomara que ninguém seja preso, mas se algo acontecer com a gente, bom ou ruim, que a gente aproveite como oportunidade. Nesse trajeto, hoje eu falei 3 capítulos, nesse trajeto todo, quantas vezes Paulo testemunhou do Senhor? Que a gente tenha isso no nosso coração, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que a gente seja como os bereanos, que se debruça na Tua palavra e aprende, mas que não fique só numa palavra histórica, mas que no nosso coração o Espírito Santo trabalhe aquilo que é necessário para cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana que vem, capítulo 27. Estamos quase acabando já. Atos.